O nascimento de Jesus Cristo. Nesse podcast nós iremos entender um pouco mais sobre as curiosidades da Bíblia. Para você que chegou de paraquedas nesse podcast, nós iniciamos a leitura da Bíblia, mas de uma forma bastante diferente. Eu leio uma pequena parte da Bíblia e trago um pouco das curiosidades. Cada dia eu tento postar um pouco para não ser cansativo e para ser algo que você realmente aprenda e nunca mais esqueça. Mas antes, deixa eu me apresentar. Eu me chamo Jorge Teles e sou o criador do canal Fé e Bom Ânimo, e esse conteúdo você encontra no nosso site no www.feebomanimo.com.br. O nascimento de Jesus. E foi assim. O nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unisse, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José seu marido um homem justo e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas, depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, e você deve dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor disse pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa, mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho, e ele lhe pôs o nome de Jesus. Bem, finalizando aqui essa leitura, o resumo é que Maria, ela tinha sido prometida a José e ela se encontrou grávida. E essa gravidez concebida pelo Espírito Santo. José, um homem justo, não quis desonrar Maria, então queria anular o casamento secretamente, sendo que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e falou para José: olha, esse menino, ele foi concebido pelo Espírito Santo, então mantenha a sua palavra. E José fez com que o anjo havia ordenado, reatou com a Maria e teve filho e deu o nome de Jesus. Agora, as curiosidades que existem entre esses versículos aqui são as seguintes. Primeiro, o Mateus, ele já fala. Primeiro nós temos que entender que esse evangelho de Mateus, ele foi escrito para os judeus, para convencer aos judeus que Jesus era o Messias. Isso nós vimos já há 2 podcasts atrás, mas aqui ele já deixa claro, olha, o nascimento de Jesus Cristo. E quando ele fala Cristo, é para falar que ele é ungido. Muitas pessoas acham que Jesus Cristo, o nome Cristo, é um sobrenome de Jesus, como se ele viesse da família tipo José Cristo, mas não é. Cristo, ele vem do grego, que significa ungido. E o que Mateus estava querendo dizer aqui, que Jesus era ungido. E o ungido da Bíblia é aquela pessoa que é separada por Deus especialmente para realizar umas obras especiais. No caso de Jesus, é trazer a salvação dos nossos pecados. Então aqui Mateus ele já introduz a palavra Jesus Cristo exatamente para alinhar com o que ele estava querendo convencer os judeus que Jesus era o Messias. Eu falei que Cristo é ungido e no hebraico a palavra ungido seria Messias. Então, se porventura você ouvir falar, ao estarmos lendo Messias, quer dizer que ele é ungido, o escolhido por Deus.
A segunda curiosidade, que está no mesmo versículo, é quando fala que Maria ela está prometida a José. Os casamentos da época, eles não eram casamentos como hoje, que hoje nós olhamos para uma pessoa, nos apaixonamos à primeira vista, existe a fase do namoro, da admiração de um para o outro, do conhecimento, e assim se passaram-se todas essas fases, casares. Eu sei que você está aí já me chamando a atenção e falando assim, comigo não foi assim, mas é a probabilidade maior que aconteça dessa forma, mas muitas pessoas têm as vidas completamente diferentes, entre as pessoas, algumas acharem certo, outras acharem errado, mas o importante que prevaleça sempre é o amor. E para mim, estou contando aqui o que a maioria faz, que são essas transições de etapas de casamento. E aí, no casamento antigo, na verdade, quem arrumava esses casamentos não era o noivo e a noiva, era a família. E às vezes esse acordo já acontecia quando a menina nascia. Não tinha nem horas de vida, olha, ela vai casar com meu filho. E aí aquilo já era um acordo de família, um acordo comercial, um pacto que aquela menina teria que casar com aquele menino. E nisso tinha um dote, um pagamento pela recompensa. O casamento era feito em 2 etapas. A primeira etapa era o casamento com festa, depois ficavam 1 ano sem se ver, sem se encontrar, para que depois eles pudessem se unir e coabitarem, terem relações sexuais. E nesse caso, como relata que Maria estava prometida, já havia um acordo entre as famílias para que eles pudessem ficar unidos e casarem. E nesse caso, Maria tem uma grande surpresa. Ela se encontra grávida, e ela já sabia, porque quando vamos ler lá em Lucas, ela recebe em sonho o Senhor que fala que ela dará o filho ao Salvador do mundo, Emanuel, Deus conosco. Mas aqui em Mateus ele omitiu esse fato, e aí aparece que Maria, do nada, se viu e tô com uma barriga aqui gigante, e não é assim, né? Então, e essa omissão dele aqui ela é explicada um pouco mais à frente, mas só que ela tinha um problema na mão. Ela tinha que falar com José. Outra curiosidade, que esses casamentos, quando eles aconteciam nessa época, a menina tinha por volta de 13 anos. Então acredita-se que Maria tinha 13 anos também. Então você imagina uma menina que tinha 13 anos, ainda não muita maturidade, ter que falar com seu esposo prometido que ela estava grávida e ainda contar que essa gravidez ela foi concebida pelo Espírito Santo. Complicadíssimo. Depois fala que José era um homem justo porque ele amava a Maria, porque naquela época as leis eram regidas pelo Deuteronômio. Deuteronômio é um dos 5 livros do início da Bíblia chamados Pentateuco, ou seja, o livro dos judeus, o livro da lei, ou a Torá. Tem esses 3 nomes, mas é a mesma coisa. E mediante a Torá, lá em Deuteronômio 22, do capítulo 22 e versículos 23 e 24, eles falam que se uma mulher se encontrar, uma jovem prometida, né, se ela coabitar com uma outra pessoa que não seja, primeiro que não é para coabitar, mas se ela coabitar com alguém fora do casamento, fora da promessa entre a família, então, e se encontrar, né, tem que encontrar e ser levada a julgamento ao sacerdote. Então ele vai levar as 2 pessoas à porta da cidade e irão apedrejá-los até a morte. Então, no caso da Maria, ela não tinha uma outra pessoa, mas já era comprovado já a traição, porque ela já se encontrava grávida. E nesse caso, José ele não queria desonrá-la publicamente. Por isso que a gente vê que existia amor entre o casal. E ele queria fazer essa separação secretamente, ou seja, ele não ia levar ao conhecimento, ou seja, acusá-la perante o sacerdote, livrando-a desse apedrejamento.
E como ele recebeu Jesus como o anjo do Senhor havia ordenado ele em sonho, nesse momento acontece uma outra curiosidade. Lá, quando nós lemos num podcast anterior, que é na genealogia de Jesus, tinha o Jeconias, onde Deus falou que da linhagem dele jamais alguém se sentaria no trono. E Deus, ele não é homem para voltar atrás. Só que já era promessa do Senhor ao rei Davi, falando que da linhagem dele ia nascer o Salvador, que iria salvar o mundo. E aí teve essa grande situação que a Bíblia traz, que às vezes passamos por desapercebido, do qual Jesus ele não tem sangue da linhagem de Davi, mas pelo fato de José o reconhecer como filho, e pela lei filho é, como até hoje, né? Se você reconhecer uma criança que não seja sua por DNA biológico, mas se reconhecê-lo através de formal, por doação, ele é pai, é reconhecimento como pai, tem todos os direitos à herança. Naquela época era a mesma situação, então ele tinha todo o direito de sentar-se no trono de Davi, do trono que pertenceu a Davi, e ser o rei dos judeus. E aí nascem um menino de uma mulher grávida ou de uma mulher virgem, e o qual o pai, que não tem DNA nele, no filho, mas ele assume a paternidade, automaticamente ele passa a ter posses, direito à herança, direito de ser o rei dos judeus. Depois nós falamos sobre o sonho, e aí vem essa parte que eu acabei mencionando, que o anjo fala: José, filho de Davi, ou seja, a sua linhagem de Davi. Então ele traz toda a situação que Maria vai gerar, né, um filho que lhe procede do Espírito Santo. E depois, a última curiosidade desse nossos versículos aqui, a última não, tem mais uma que agora eu coloquei aqui. A primeira é o nome. Todo nome é dado a mim, é dado a você como forma de identificação. Senão seria na rua: ei, psiu, ou fulano, né? Nem sei se nós falaremos fulano, mas não sei. Teríamos que ter um tipo de identificação para chamarmos um ou outro. Mas naquela época, todo nome era dado exatamente considerando que aquela pessoa iria cumprir aquele papel na vida dela. Ou era salvador, o outro era carpinteiro. Então tinha esses nomes, mas com uma especificação, com uma finalidade. E o nome de Jesus ele não poderia ser diferente. O nome de Jesus no grego é Iesus, e no hebraico é Yavé. Yavé ele significa Josué. Josué é a mesma coisa que salvação. Bem, a outra curiosidade, que esse eu deixei por último, é para falar que dia 25 de dezembro não é o nascimento de Jesus. Isso já está comprovado historicamente por teologia. O que não se consegue comprovar é a data exata da qual Jesus nasceu, pois existem teorias que Jesus nasceu 25 de março, existem teorias que Jesus nasceu em abril, mas sem data definida, e a melhor teoria definida até hoje é que Jesus nasceu no início do outono. Por que eles defendem isso, e isso está como certo e concreto? Porque na época de dezembro, do calendário judaico, esse mês de dezembro é um mês de frio, é um mês que todo o rebanho ele está recluso, ele não está ao relento. E a Bíblia narra que existem cordeiros ao relento, ao campo, animais ao campo, e inclusive a visita dos magos para passar, porque viajavam longe, ficavam dias, eles estavam num período que não era um período de frio. Uma outra situação também que os historiadores chegam é porque nessa época que teve o nascimento de Jesus, o rei Herodes pediu para que fosse feito um recenseamento, ou seja, um censo, para saber quantas pessoas
pertenciam a cada cidade. Então quem for estrangeiro, estivesse fora daquela cidade, teria que voltar, e por muitas vezes viajavam-se por meses ou semanas para chegar na sua cidade local para ser feita a contagem de pessoas, porque a única finalidade ele queria ter controle dos impostos, e até mesmo alguns historiadores falam que ele tinha vontade de aumentar os impostos. E ele não seria maluco de mandar esse povo todo de volta durante o frio, durante essas tempestades, porque ele iria perder bastante gente. Não é que ele se importasse com as pessoas, mas quanto mais pessoas se perdessem, menos impostos se recolhia. Então existe toda essa teoria montada que define que Jesus não nasceu dia 25. E aí pode vir uma outra pergunta: por que essa data 25 de dezembro? E aí novamente os historiadores e teólogos explicam que isso foi uma data colocada por Roma, porque no dia 25 é comemorado o solstício. O que é isso? Essa é a noite mais longa que existe no calendário judaico. E eles comemoram a vinda do sol, ou seja, o sol conseguiu vencer a noite que não queria terminar. É como se a noite quisesse dominar, ele ficar para sempre, mas o sol, e novamente, com toda a dificuldade, ele acaba rompendo e vencendo o sol guerreiro, e isso é uma festa pagã. Então, os historiadores imaginam, e muitos defendem como certo, é que essa data foi colocada exatamente para aqueles judeus convertidos, aqueles que entenderam que o evangelho de Mateus, que Jesus era o Messias, ou seja, o ungido, o prometido por Deus, eles não pudessem cair em tentação e continuassem dentro da conversão. Bem, essas foram as curiosidades desse podcast. Eu espero que você tenha gostado. Entre em contato lá nas nossas redes sociais, no Instagram. Eu coloco bastante coisa por lá. Deixe um feedback, mande um oi e me fale se você gostou ou não desse conteúdo, que nós iremos adaptá-lo exatamente para o maior gosto de todos vocês. Tá bom? Fiquem com Deus. Tenham um dia abençoado, ricamente, grandiosamente abençoado, e eu te aguardo no próximo podcast, que é para falar sobre as curiosidades da visita dos magos. Fiquem com Deus e até o próximo podcast. Tchau, tchau.